E aí, pessoal, beleza? Eu acho que, como a maioria aí já deve estar sabendo do caso do Pirula, que é um divulgador científico, um biólogo, ele faz muitos vídeos de ciência, muito legais para YouTube. Ele sofreu um AVC e ainda está na UTI, né? Só que é horrível quando você vê uma notícia desse tipo e vê a parte mais podre de uma pessoa vir à tona com alguns comentários que se vê na internet. Eu fiquei sabendo do caso dele, eu só fiz um comentário numa rede ou outra aí, e eu até achei que alguns que, que não gostam do trabalho dele iriam fazer algum comentário assim, meio estranho, mas eu não esperava que teria tanta podridão. Eu vi um vídeo do Daniel Gontijo, ele é um doutor em neurociências, tá? Ele não é qualquer Zé Mané de esquina. E ele fez um vídeo indignado com pessoas falando cada barbaridade sobre o Pirula, sobre o que aconteceu com o Pirula. E olha, quando ele começou a falar, eu já até desconfiava do que seria. Mas quando eu fui ver, é muito pior. Eu, a princípio, eu achei que, como o Pirula ele é ateu e ele faz muitos vídeos sobre ateísmo, eu tinha certeza que algum cristão, ou sei lá como posso chamar, iria vir e associar o que aconteceu com ele ao fato dele ser ateu. Só que eu acho engraçado que a pessoa que faz isso e se diz tão cristã, vir numa rede social e fazer deboche, dizer que agora ele vai pedir ajuda a Deus e não sei o que, esse tipo de palhaçada. Sabe o que eu acho engraçado? Que o AVC, ele não pega só ateus. Quantos religiosos aí não sofreram AVC? Quantos religiosos aí não sofreram infarto? Quantos religiosos aí não foram atropelados? E aí? Quem vai culpar? Aí eu pergunto, eu que pergunto, por que então Deus não protegeu esses cristãos? Claro, não foram todos. Depois fui dar uma olhada aqui, eu vi muitas mensagens de pessoas cristãs, alguns dizendo, apesar dele ser ateu, eu sou cristão e eu vou rezar por ele. Cara, isso é muito legal. Sabe por quê? Mesmo que a pessoa seja um ateu, só o fato da pessoa se importar e dizer, eu vou orar por você, não é nem pelo fato a oração é fazer milagre, é fazer isso aqui. Não, é pelo fato da pessoa te desejar o bem. Eu sou agnóstico. Mas se um crente, alguém da Umbanda, alguém espírita, chegar em mim e dizer, olha, eu vou orar por você, eu vou fazer isso por você, eu agradeço, porque aquela pessoa está oferecendo uma coisa boa dela para mim. Não quer dizer que eu vou me iluminar, mas pelo menos para mim me faz bem. Agora, me admira muito a pessoa fazer esse tipo de comentário debochando de uma coisa grave que aconteceu com uma pessoa que ele não é o irmão dele. Os irmãos, os cristãos não tem que abraçar todos. Aí o cara faz um deboche desse aí, depois vai na igreja rezar e pedir perdão para Deus, fazer aquela... Para mim é falsidade. Para mim tá fazendo tipo. Então, ou então, ele não acredita tanto assim, ele não deve acreditar tanto assim no Deus que ele fala. Porque se ele faz deboche aqui, depois vai para a igreja rezar pelos irmãos, tudo, então ele deve achar que Deus não é onisciente, onipresente, porque não viu o deboche dele. E o pior é que não ficou só nisso. A grande maioria que eu vi aqui na internet foram de pessoas, os anti-vac. Por incrível que pareça, os anti-vac. Muita gente falando do fato dele ter tomado a vacina e que tudo isso acontecendo agora é consequência, os efeitos colaterais da vacina. Impressionante. Hoje, eu digo um exemplo meu. Eu sou vegetariano.
E eu recebo muitas piadinhas, muita gente falando merda, chacota, tudo. Eu tô cagando e andando. Quem paga minhas contas sou eu. O que o cara pensa, não pensa, é problema dele. E uma coisa que acontece muito com os vegetarianos aliás, a primeira lição que eu aprendi na marra, sendo vegetariano, antes mesmo de aprender a fazer comidas vegetarianas, e olha que eu sei fazer bastante, hein? Nunca fique doente. Porque se você for vegetariano e você ficar doente, a culpa é do vegetarianismo. Vamos supor, você pode ter um irmão gêmeo. Você é vegetariano ou vegano até pior ainda, hein? Você é vegetariano, o seu irmão não é. Os dois pegam uma gripe forte. Vai os dois ao médico. Se o médico perguntar, e aí você, eu sou vegetariano. Então tá explicado por que você está doente. Mas meu irmão não é e também pegou. Mas precisa ver o quanto de chuva que ele pegou a mais que você. Tá me entendendo? É um exemplo que eu tô dando aqui. E foi o caso das pessoas que tomaram vacina. Hoje em dia, para muitos desses... para mim, é isso aqui. Qualquer coisa que aconteça com essas pessoas é porque ela tomou vacina. E eu acho incrível. E tudo isso, a grande maioria desses antivac aí, são pessoas que só fazem isso por ideologia, para puxar o saco do político de estimação. Porque se o político de estimação, que ele tanto lambe, tomasse a vacina, ele estava rezando pela vacina. Eu já vi casos... Olha, é que eu falo, cara. Não estou generalizando. Tem muita gente que votou em político A ou B, que era contra a vacina, e eu tenho certeza que ele, como um cara, se for, um cara que acredita na ciência, ele toma vacina também e não fica com palhaçada. Por quê? Entre acreditar na ciência e tomar vacina e ficar lá prestando continência e rezando para cloroquina, eu acho que a pessoa, eu não preciso nem falar, né? Eu tomei as doses que eu precisei da vacina, eu tomei. Porque eu tive Covid, no começo da pandemia, logo no comecinho, onde pessoas estavam indo embora fácil. E quando eu tive, ainda ninguém sabia nem o que remédio poderia dar para a pessoa. Eu peguei Covid, foi quando eu estava fazendo visitas para o meu ex-sogro, hoje ele é falecido, na época ele era meu sogro ainda, e ele estava internado, e na época ninguém sabia mais ou menos direito, nem máscara usava ainda, para você ter uma ideia. E foi numa dessas que eu contraí a Covid no hospital. E depois de alguns dias, eu vou ser bem sincero, eu posso falar porque eu passei por isso, nem tá a pessoa falar, eu passei por isso, eu sei o que eu tô falando. Foi uma das piores coisas que eu tive na minha vida. Olha, eu fui bombeiro, eu já sofri vários acidentes, eu já caí de viatura. Um tanque de gasolina já explodiu na minha cara, eu sofri queimaduras feias, posso até falar que foi um milagre, né? Não sei de quem, mas foi. Porque o médico falou pra mim na época, você vai ficar cheio de marca no rosto. Eu tenho ainda umas marcas, se você olhar bem ainda, eu tenho algumas marcas da queimadura. Mas não ficou do jeito que eu achei que ia ficar. Eu já caí de laje. Tudo isso trabalhando no corpo de bombeiros. E eu posso afirmar, e eu tô falando porque eu passei por isso. Eu sofri todos esses acidentes, e posso afirmar que essa doença foi uma das piores coisas que eu tive na minha vida. Eu tinha acabado de mudar para uma cidade, eu e minha esposa na época, não conhecíamos ninguém aqui. Eu fiquei doente, ela acabou pegando de mim a doença. Ela ainda ficou um pouco, ela chegou a sentir falta de ar. Nós ficamos, a primeira semana, não aguentava levantar. Eu levantava, eu falei, vou tomar um banho. Eu levantava suado por causa de febre. Eu ia tomar um banho, eu tinha que sentar no chuveiro, que eu não aguentava ficar em pé. E eu falava para ela, fica aí, eu vou fazer uma coisa para nós comer. Tem que comer alguma coisa. Se ficar sem comer, vai piorar. Eu descia as escadas aqui, eu tinha que sentar no sofá e eu ficava, te juro, eu ficava 40 minutos, 1 hora no sofá, praticamente desmaiado, tentando recuperar a força para poder voltar. Depois de uma semana, quando deu uma pequena melhoradinha,
Nós conseguimos ir na Santa Casa aqui. E, como eu disse, era uma coisa nova, ninguém sabia nada. O médico olhou para nós e falou, é só uma gripe. Toma Tilenol aí, papapá, e acabou. E Tilenol, na época, logo no começo, não sei se depois continuou também, que eu não procurei saber, mas era o único remédio que eles estavam orientando a não tomar. E eu falei para ela, eu não vou tomar isso aí. Porque eu tô achando que é a Covid. Eu só tive certeza que era depois, quando passou, acho que no 8º dia, mais ou menos, eu estava fazendo café. E você sabe, eu adoro café, eu adoro aquele aroma de café que sai do coador quando tá fazendo lá. Eu não senti nada. Eu falei, caramba, eu não tô sentindo cheiro de nada. Eu senti lá, nada. Daí que eu lembrei que um dos sintomas era justamente a perda do olfato. Aí eu falei, eu cheguei para minha esposa, falei, nós estamos com Covid. Não tem explicação. E isso estendeu por 14 dias. Não, 14 não, 16 dias. No 17º dia nós começamos a melhorar. Porque nós começamos a se alimentar, se hidratar, porque não tinha remédio, ninguém conhecia direito. Ali começou o pessoal conhecer, quando foi começar a proibir andar sem máscara na rua, eu evitava até ter contato com as pessoas, eu tinha medo de ir no mercado e transmitir isso para alguém, do tanto que eu me sentia mal, dos sintomas disso aí. Para a pessoa vir depois e debochar, alguns falar que isso aqui é uma gripezinha de nada, não é bosta nenhuma, haha, dando risada. Olha, eu perdi amigos, hein? Perdi muitos amigos. E eu digo mais, ainda bem que ninguém sabia que eu era vegetariano, porque se soubesse eu ia falar assim, não, se você continuar, você vai embora. E tô aqui. Depois tomei as vacinas, tomei todas as doses certinho, voltei a contrair de novo, uma segunda vez, a Covid. Só que dessa vez eu senti os primeiros sintomas, foi de uma gripe bem forte, que não durou 2 dias. E já estava bem. Então a pessoa vem falar, porque a vacina é isso, a vacina é aquilo, só por causa do bendito fanatismo político, a pessoa, ela prefere o fanatismo político do que se salvar ou salvar alguém. Eu lembro muito bem que a gente tomando cloroquina, não sei o que, não sei o que, e tava todo mundo aí, máscara, não sei o que, e o número aumentando. Engraçado que depois da vacina, que tantas pessoas criticam, acabou. Hoje em dia tá todo mundo aí, andando. Aí depois, não contente, aí já começaram a associar esses tipo de problemas que todo mundo tem. Todo mundo tem não, todo mundo pode ocorrer com muitas pessoas, como é o caso do Pirula, que teve AVC, a vacina. A minha avó, ela teve 2 AVCs. 2 AVCs. Eu era adolescente e o mundo nem sonhava ainda que existia isso aí. E aí? Ela não tomou. Então qual foi a vacina que ela tomou? Foi a vacina do revolvinho que ela tomou quando criança? Eu acho impressionante, meu. Pessoas que aproveitam dessa situação para vomitar o fanatismo político e ideológico delas. E eu falo isso de todos os lados. Eu não gosto de rótulo. A pessoa diz, você é de esquerda ou direita? Você está em cima do... Eu não estou em cima do muro. Em cima do muro é quando você está em dúvida entre um e outro. Se vier um político de direita fizer uma coisa legal, joia, eu vou elogiar. Se vier um político de esquerda fizer alguma coisa legal, joia, vou elogiar também. Se vier qualquer um dos dois e fazer merda, eu vou xingar, eu vou criticar, eu vou falar o que tem que falar, eu falo, porque eu não tenho rabo preso com ninguém e eu não preciso seguir cartilha nenhuma. Não preciso decorar cartilha para seguir minha vida. A minha cartilha está aqui, ó, é a minha consciência. E o pior é que não foi só na parte das vacinas. Eu vi olha, eu não lembro o nome, porque eu comecei a ver aqui. Quando eu vi esse cara falando, eu bati o dedo sem querer, eu acabei fechando o Facebook, aí sumiu, né? Aí volta tudo, você não acha mais. Nem que página que era uma página aleatória que apareceu lá. Coitado, isso aí
Esse é um coitado mesmo. Ele teve a pachorra de comentar que o Pirula, ele zombava de Deus e zombava da Terra plana. O cara, ele tá achando lindo o que aconteceu com o cientista porque ele zombou da Terra plana. Meu amigo, se todo mundo que zomba da Terra plana tiver algum tipo de problema, eu acho que pelo menos mais da metade da população do mundo vai cair. Porque realmente, acreditar em Terra plana, para mim, o cara... Eu não sei nem o que eu posso dizer dele. É internar e jogar a chave fora. Menos aqueles que acreditam em Terra plana, mas que ganham em cima disso aí. Dos trouxa que fica, ai, não sei o quê. Porque tem gente que ganha dinheiro em cima desse pessoal da Terra plana, como tem gente que ganha em cima com religião. Quer outro exemplo legal aí? Recente, esse tal de bebê reborn aí, esse bebê demônio aí, parece um... Vamos falar a verdade, aí até zoma, parece um cadáver, parece um moleque morto que você fica andando no colo. Tem gente que tá ganhando dinheiro em cima desses bonecos, tem gente abrindo creche aí, ó. E tem gente que... E por que eles fazem tudo isso aí? Porque tem gente que vai. Se você entrar assim, eu já vi site de pessoas de terraplanista, o cara vendendo chaveirinho da Terra plana, telescópio da Terra plana. Eu não sei como que funciona esse telescópio. Eu já vi um vídeo de um pastor, era um pastor, que ele montou um telescópio. Para mim, aquele colocou um monte de lata de Nescau. E ele fez um vídeo onde ele disse que vou provar, que eu vou filmar a Antártida. Eu não lembro se era Antártida ou Polo Norte. E tanto que eu dei risada que eu já acabei até esquecendo. E ele realmente, ele fez um vídeo onde ele ficava com o telescópio aqui. Cara, é incrível. Eu não sei que tanto ele mexia naquela monte de lata de Nescau, que ia pra frente, que ia pra trás, e que ele chegou uma hora que ele... E ó, esse movimento. Cara, eu tiro fotos, eu costumo dar zoom em algumas fotos que eu tiro. Você não sabe a dificuldade que é de você pegar um celular, esse aqui tem um celular de 30. Eu consigo tirar foto de luas com ele. Quando tem com eclipse que eu perdi, né, que eu ia fazer esse teste com eclipse também. Quando tem efeitos na lua, alguma coisa acontece na lua, eu tiro fotos. Ou simplesmente quando a lua tá bonita, eu tiro fotos da lua. E às vezes eu tô sem tripé. E você não tem noção o que é você tentar tirar uma foto com o celular, mesmo com o zoom, sem um tripé. Qualquer viradinha que você faz assim, o negócio some. O cara ficava com o telescópio, cada giro que eu falei, meu filho, eu morria de rir. Fora os efeitos especiais, para mostrar que ele estava numa praia, sendo que dá para ver que estava sendo uma mesa lá, num canto da casa dele. Então, é o que eu digo. Se esse cara ele for achar que todo mundo que zomba da Terra plana vai acontecer alguma coisa, então, meu filho, mais da metade da população da Terra, isso eu estou sendo generoso, hein? Vai acontecer alguma coisa. Eu tenho até dó, eu tenho até medo, eu estou até com medo agora. Porque quando eu vejo, tinha o canal, eu assistia muitas lives do Sistemático, ele trazia debates com terraplanistas. E a cada palhaçada, a cada argumento louco que você via, que você não tinha como... Era a minha diversão. Hoje em dia parou um pouco, né? Porque parece que deu uma esfriada. Mas por que tudo isso? Eu fiquei indignado como o ser humano ele consegue chegar ao fundo do poço e cavar mais ainda na lama para tentar enfiar a cabeça mais na lama ainda. Eu sinceramente, eu fico abismado da cabeça de algumas pessoas. Eu posso não concordar com tudo que o Pirula fala, porque eu sou assim, como eu disse, eu não sigo cartilha. A minha consciência é o meu juiz. E se um dia o Pirula disser alguma coisa, mesmo na área de biologia que é dele, que eu não concordo, que eu não acho, sei lá, eu vou dizer, não concordo, mas eu não posso discutir com ele ciência, porque ele é o cientista. Eu sou o curioso.
Quem estuda é ele, então ele tem o que falar. Ele tem a ciência do lado dele. Um exemplo até de coisas que eu não concordo, quando eu concordei com ele, foi quando uma vez eu vi o vídeo dele, ele falando sobre os testes em animais e ele dando o porquê que tem os testes. Eu sou vegetariano, como eu disse, então eu não concordo com teste em animais. Agora, por causa disso, eu vou desejar que o cara passe o que ele está passando? Mas nunca, nunca. Nem na parte de vacina, porque a pessoa... Tem gente que é anti-vacina mesmo, já tinha essa época aí. Eu lembro até tem um episódio do Sensacional, hein? Uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, Dr. House. Acho que, se não me engano, acho que foi o primeiro episódio até, hein? Quando vai um casalzinho lá com o bebê e ele pergunta pro casalzinho do bebê assim, se as vacinas estão em dia. E a resposta do casalzinho é: nós somos anti-vacinas, não acreditamos nisso, é só para enriquecer a indústria farmacêutica. Eu não esqueço até hoje a cara que o Dr. House fez. Ele parou, olhou para cima e falou para eles assim: sabe outra coisa que dá muito lucro também? Caixões de bebês. Isso aí para mim marcou bastante na época, não porque eu era contra, mas porque eu achei um puta de um argumento para responder um dia às pessoas que são contra. E as pessoas que são religiosas, que se dizem religiosas, ainda bem que existe muito religioso que leva a sério a sua fé e abraça todos, mesmo que não concorde com eles, porque é estranho, né? Porque todo mundo fala, não, Jesus, vou seguir Jesus, eu sei que... Só que Jesus, segundo a própria Bíblia diz, quando ele tomou um tapa, o que ele fez? Ele deu outra face. Ele não devolveu o soco no cara lá. Então, meu filho, se você se diz religioso e não consegue seguir o que a sua religião prega, sai fora dela, fica mais bonito. Se você também é contra a ciência, se você acredita em terra plana, eu não posso dizer nada, porque a menos que um tarja preta, uma vez por dia pelo menos, quem sabe dá um jeito, né? Bom, o que eu desejo é que o Pirula se recupere. Como eu disse, o meu pai, minha avó, ela teve 2 AVCs, ela se recuperou, sem sequelas. O meu saudoso pai, ele caiu uma vez do telhado e ele teve sangramento, teve que fazer uma cirurgia às pressas. Foi uma espécie de derrame também. Ele fez a cirurgia às pressas, na época eu fiquei desesperado. Quando eu fui visitar, eu nem reconheci o meu pai, depois da cirurgia, porque de tão inchado que estava assim, o rosto, a cabeça dele. E a médica ainda falou para mim assim, eu acho que ele vai se salvar. A médica falando isso para mim, eu acho, para mim já me balançou. Ele se recuperou e depois de 6 meses ele teve um AVC, que também se recuperou, sem sequela. Então eu espero muito que o Pirula se recupere, saia dessa. Eu tenho certeza que ele vai sair, logo logo ele vai estar aí de novo, dando as aulas que ele dava na internet, né? E eu torço muito por ele. E que nem o pessoal está falando, ajuda a manter o canal dele em engajamento. Assistam os vídeos, deixa o vídeo rolando, faça uma playlist aí e deixa rolando. Se você não gosta do Pirula, mas se você é cristão, como se diz, se preocupe pelo menos com as pessoas que trabalham com ele, com a família que depende dele. Eu acho que é um bom teste de religiosidade. Oh meu Deus, eu nem sei a palavra, é tão difícil falar as coisas que é difícil sair. Mas é um teste da sua bondade. Que você segue a religião, os ensinamentos da sua religião, que afinal Deus é infinitamente bom, né? Então, você poderia fazer isso, ajudar a família dele, ajudar quem trabalha com ele. Teve gente que falou aí, eu vi um comentário aí, até o Daniel comentou, eu vi esse comentário também, o cara falando assim, mas tanto tempo na internet ele não conseguiu fazer um dinheiro? É que assim, infelizmente, quem faz vídeos sérios de ciência, que traga, que agregue as coisas,
é difícil você ficar rico, são muito poucos. Agora, pessoas que fazem vídeo falando que o acelerador de partículas lá na Europa, na verdade, é um portal que é para trazer demônios da outra dimensão para nossa, e quem disse isso foi um cara que ele é professor de geofísica. Eu que não tenho diploma nenhum, eu caí sentado da risada quando eu vi isso aí. Pessoas que fazem teorias mais absurdas, que foram abduzidos por os ETs, que os ET... Parece que ele pegou intimidade com o ET, que toda tarde vem tomar chá na casa dele. Mas muitos que fazem um trabalho sério, eu acho que são poucos os que fazem um trabalho sério de ciência, não são ciência, qualquer coisa, mas que seja uma coisa séria, sem apelação, que tá rico aí. Tem, claro que tem. Eu não vou citar nomes aqui, né? Mas sempre tem. Mas não é todo mundo, né? Então, independente disso, quem puder ajudar no engajamento dele e assistir os vídeos, que aliás, são aulas que você pode aprender muito, independente do que você acredita ou não, se você é ateu ou não. Mas caso você seja ateu, assista as aulas dele, outros tipos ele não dá essa aula sobre ateísmo. Ele dá aula de biologia, então ele ensina muita coisa. Se você não concorda com o ateísmo dele, assista outras aulas. Se eu tivesse uma religião, alguma coisa, e ele fosse falar as aulas dele, e ele... eu sou ateu. Beleza. Se ateu, eu não sou, parabéns. Mas eu estou interessado em ver essa aula aqui de biologia. Faça isso. Eu tenho certeza que perder você não vai. A menos que você seja um fanático terraplanista, fanático religioso, fanático político ideológico. Aí você vai ficar com a cabeça olhando as aulas e com a cabeça na maluquice lá que você segue. Beleza? Bom, eu sei que se chegar esse vídeo aí a algumas pessoas aí que tá batendo um bumbo aí fora do tambor, se é que você me entende, vai vir xingar aí. Foi que nem quando eu fiz um vídeo, eu apenas quis abrir os olhos das pessoas criticando Trump e Putin. Meu filho, já vem gente me xingar, aquelas doideiras todas aí. E eu já vou logo falando, eu tô cagando e andando para que pessoas assim pensam. Não me agregue nada, não paga minhas contas, não me ensina nada, não preciso ir pedir açúcar. Aliás, nem açúcar eu tomo, né? Porque eu tenho minha glicemia meio descontrolada e alguém vai dizer que também é porque eu tomei a vacina. Sendo que, deve ter uns 15 anos já que eu tenho esse problema. E o vegetarianismo me ajudou muito também nessa prática. Eu não virei vegetariano por causa disso, que eu já era. Mas me ajudou bastante. Eu sei também que tem pessoas que vão xingar, fazer chacota pelo fato de eu ser vegetariano. Mas eu sou. E ninguém tem nada a ver com isso. Porque eu compro as minhas coisas, eu faço a minha comida, não peço para ninguém fazer. Beleza? Então, quem puder ajudar, faça isso, independente do que você acredita ou não. É um ser humano que está lá. É um ser humano que precisa da ajuda, tanto das pessoas aqui, para manter a família, manter as pessoas que trabalham para ele, e que com certeza a ciência vai ajudar também. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.